Você já parou para pensar que a ave, que é um dos maiores símbolos do Natal brasileiro, não existe na natureza? Pois é, se você abrir um livro de biologia, não vai encontrar a espécie Galochesterus. E, no entanto, todo final de ano, milhões de famílias brasileiras colocam ele no centro da mesa como se fosse uma tradição milenar. Mas a verdade é que o Chester não é apenas uma comida. Ele é uma das jogadas de negócios mais brilhantes da história do marketing brasileiro. Essa é a história de como uma empresa, encurralada por um monopólio quase invencível, decidiu que se não podia vencer a concorrência no jogo dela, a única saída era inventar um produto novo. Hoje, o Von Atualidades vai te contar como a Perdigão criou o Chester e transformou um problema de mercado em um império natalino. Para entender essa história, precisamos voltar um pouco no tempo. Estamos no final da década de 70. O Brasil vivia o milagre econômico e a classe média estava crescendo. O clima na economia era de prosperidade. No Natal existia uma regra: ceia de verdade tinha que ter peru. E peru, naquela época, era sinônimo de sadia. A sadia dominava o mercado de aves natalinas com mão de ferro. O peru deles era o rei absoluto. Era tipo o iPhone das ceias de Natal. Do outro lado, tínhamos a Perdigão. Na época, ela era a principal concorrente, mas sofria muito para vender nessa data. O problema da Perdigão era simples, mas brutal. Primeiro, brigar com a tradição do peru sadia exigiria um investimento de marketing gigante. Segundo, e mais importante, o peru é uma ave cara. Ele tem um ciclo de criação longo, uma carne mais seca que exige preparo cuidadoso e, vamos ser honestos, é um bicho enorme, que nem sempre cabe no forno ou no orçamento da família média brasileira. A Perdigão se viu num beco sem saída. Tentar vender um peru genérico seria assumir o segundo lugar para sempre. Eles precisavam de algo diferente. Eles precisavam de uma bala de prata. Ou melhor, de um frango de ouro. Foi aí que a liderança da Perdigão teve uma sacada genial. Em vez de copiar o concorrente, eles decidiram criar uma nova categoria de produto. Em 1979, executivos e técnicos da empresa embarcaram para os Estados Unidos. O objetivo? Encontrar uma ave que fosse o meio-termo perfeito entre preço, tradição e conceito premium. Eles não queriam um peru, que era seco e caro, mas também não queriam um frango comum, que era visto como uma comida de dia a dia, sem aquele glamour do Natal. Lá fora, eles encontraram uma linhagem de frangos de origem escocesa que tinha uma característica genética muito específica. A musculatura do peito do animal era gigante. A Perdigão importou essa genética para o Brasil e começou, no sigilo, o chamado Projeto Chester. Aqui vale uma observação importante. O Chester não é um transgênico. Ele não foi modificado em laboratório com DNA de outra espécie. Ele é fruto de melhoramento genético. Basicamente, eles pegavam os frangos que tinham o maior peito e cruzavam entre si, geração após geração, tratando o bicho e pesquisando melhorias após cada ninhada. O resultado? Uma super ave que consistia em 70% de peito e coxa. Uma fartura de 2 dos cortes de aves que o brasileiro mais gosta. Eles olharam para aquele bicho bombadão e precisavam de um nome. Como o destaque era o peito farto, pegaram a palavra inglesa para peito, chest, e adicionaram o sufixo er. Nascia assim o Chester, o peitudão da Perdigão. O produto foi lançado oficialmente em 1982, mas ter um bom produto era só metade da batalha. Agora, a Perdigão precisava convencer o brasileiro a trocar o tradicional peru por essa nova ave. A estratégia de marketing aqui foi genial em 3 pontos. O preço e a praticidade. O Chester era mais barato que o peru,
mas mais caro que o frango. Ele preenchia exatamente o vácuo de preço da classe média. Além disso, a carne era mais suculenta e fácil de assar. Você não corria o risco de servir aquela lixa seca para sua família na ceia. A aparência de nobreza. A Perdigão embalou o Chester em pacotes dourados, verdes, elegantes. Eles venderam a ideia de que aquilo não era um frango grande, era um banquete nobre, era premium. A proteção da marca. Isso aqui foi uma sacada fenomenal. Peru é o nome do animal. Qualquer marca pode vender Peru. A Sadia vende Peru, a Seara vende Peru. Mas Chester é uma marca registrada. Só a Perdigão tem Chester. Isso criou uma vantagem competitiva. Se a Sadia quisesse competir, ela teria que criar a própria ave dela, o que ela fez depois com o Supreme e a Seara com o Fiesta. Mas o nome Chester já tinha virado sinônimo da categoria na cabeça do povo, igual Bombril ou Gillette. O sucesso foi tão grande que saiu um pouco do controle. Como a produção era restrita e as granjas eram fechadas para evitar espionagem industrial, começaram a surgir lendas urbanas bizarras. Nos anos 90 e 2000, algumas pessoas diziam que o Chester não tinha cabeça, que ele não conseguia andar de tão gordo ou que era uma aberração de laboratório. Por décadas, a Perdigão manteve o mistério. Afinal, falem bem ou falem mal, a marca estava em evidência. Apenas recentemente, a empresa começou a mostrar fotos do animal vivo para provar que ele é, basicamente, um frangão, bonitão e saudável, só que muito grande e peitudão. Mas, ironicamente, esse mistério todo só ajudou a consolidar o produto no imaginário popular do brasileiro. Hoje, mais de 40 anos depois, o Chester e o Peru dividem a mesa do brasileiro no Natal quase que meio a meio. A jogada aqui foi clara. A Perdigão olhou para um mercado onde ela era a eterna vice e percebeu que não adiantava brigar usando as armas do inimigo. Eles aplicaram um conceito radical de diferenciação com adição de valor. Eles inventaram um problema, peru seco e caro, e venderam uma solução, uma ave projetada geneticamente para sua família. Então, neste Natal, quando você for servir aquele pedaço generoso de peito de Chester, se lembre, você não está comendo apenas uma ave, você está degustando uma das maiores jogadas de negócios da história do Brasil. E você, é time Peru ou time Chester? Deixa aqui nos comentários que eu quero saber quem ganha essa batalha nesse Natal. E não se esqueça de se inscrever no Von Atualidades. Feliz Natal e boas festas!